Por favor, irmãos, abram suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Inicialmente, leremos dos versos 37 até o 45. Versos 37 ao 45. Diz assim: Tendo terminado de falar um fariseu, o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas os fariseus, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo, do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Vamos parar aqui. Oremos. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez pelos teus cuidados conosco, com a tua igreja, com a nossa EBF. Ó Pai, te agradeço muito pelo que o Senhor permitiu nesta tarde. Foi muito bom, estou muito grato ao Senhor pelo que foi possível ser feito. Mensagem clara das realidades que envolvem o céu e a vida daqueles que não irão ao céu. Nosso pedido continua sendo a Deus para que a mensagem bíblica fique no coração dessas crianças, que hajam conversões aqui, ó Deus, nesses dias, ó Pai, que a tua mensagem alcance essas pessoas que não estão aqui, os pais, os familiares dessas crianças. Ajuda-nos nisso, continua dando a tua provisão e direção. Eu te peço agora, ó Deus, por esse período de meditação na tua palavra, nos ajuda a penetrar aqui, ó Deus, neste momento, dessa trajetória de Jesus, e que possamos aplicar às nossas vidas aquilo que será aqui apresentado na tua palavra. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus, ele acabou de ter aquele momento onde ele falou sobre o fato dele ser a luz, e como luz ele não se esconde, e a sua luz ela alcança todos os lugares, e assim deveria ser o crente, cheios da luz de Cristo, iluminando como uma candeia que está no alto, brilhando a luz de Cristo em todos os lugares. Terminando esse momento de vida pública de Jesus ali, com os discípulos e muitos ouvintes, mestres da lei, fariseus, ouvindo Jesus já há algum tempo, experimentando Jesus, provando a fim de tentar derrubá-lo, diminuir a sua autoridade, contestar a sua divindade. Inexplicavelmente, para nós, certamente não para Jesus ali naquele contexto, um fariseu vai até Jesus e o convida para jantar na sua casa, ceiar com ele, comer com ele. E o texto do verso 37 diz que Jesus foi, e como era comum, reclinou-se ali à mesa para comer, e certamente, como o texto vai nos dizer mais adiante,
haviam também, além dos fariseus, peritos na lei, mestres na lei. E aquele ambiente não tinha nada, não era apenas um momento fraterno, não era apenas uma oportunidade de tirarem de Jesus ensinamentos divinos, verdades do reino de Deus, dos céus. Não, aquilo ali, Jesus sabia que tinha outras intenções, mas Jesus aceita aquele convite e senta à mesa, ou reclina-se à mesa, como diz o texto, com aquelas pessoas para cear com eles. Nós vamos precisar entender algumas expressões, alguns termos desse texto para poder compreender os motivos, as razões e entendermos bem o contexto, o que está acontecendo aqui. Eu não vou conseguir acabar, o ideal é que nós finalizássemos hoje até o verso 54. Eu estou com tudo pronto aqui à mão para ir até o verso 54, mas não acredito que será bom, não o conteúdo, mas o prolongar do tempo, que o nosso tempo hoje, temos nosso importante tempo de oração uns com os outros, e vamos dividir este conteúdo entre hoje e domingo e quarta-feira que vem. Mas vamos entender ou saber um pouco sobre os fariseus. O que a gente ainda precisa saber sobre os fariseus? Esse é um termo que a gente acaba mastigando muito durante muitas pregações e escola dominical, mas tem alguns detalhes sobre os fariseus que eu queria que nós percebêssemos que originalmente esses fariseus não eram apenas as pessoas más. Originalmente não eram apenas os perseguidores de Cristo. Originalmente não. Esses fariseus eram pessoas que tinham muito desejo de aprender muito de Deus, muito parecido conosco. Nós que preservamos, temos zelo pelas Escrituras, nós que temos zelo pelos fundamentos bíblicos, que dentro da melhor forma possível de usar essa expressão que está tão pisoteada na nossa cultura, mas de um legítimo fundamento ou fundamentalismo bíblico. É um fundamentalismo sem um legalismo inútil, mas um fundamentalismo que nos aproxima cada vez mais das Escrituras e não dos muitos cenários construídos para gerar satisfação ou apenas um ambiente favorável onde a palavra está sendo pregada. Então, tira-se o texto do seu contexto, abrindo-se mão de fundamentos bíblicos importantes, questões doutrinárias, padrões morais, espirituais, pessoais, éticos, da parte de Deus, que não podem ser abandonados, mas que têm sido, em nome de uma aculturação das Escrituras, tem sido colocado de lado. Não, nós temos que nos agarrar, sim, a esses princípios fundamentais da Bíblia, esses fundamentos da Bíblia. E o que esses homens eram originalmente era isso. Era um grupo de homens crentes que queriam muito promover uma santidade no meio da nação de Israel. E eles queriam, sem dúvida alguma, se esforçavam para transmitir a necessidade da obediência à lei de Deus. Interessante que esses homens, eles acreditavam realmente em quase tudo que nós acreditamos, originalmente falando. Eles acreditavam na inspiração e autoridade da Bíblia. Lógico, no caso deles era o peso do Antigo Testamento. Eles tinham essas convicções. Eles acreditavam na existência de Satanás, anjos, céu, inferno. E dentro de uma realidade do Antigo Testamento, dos judeus do Antigo Testamento, ressurreição dos mortos. Eles tinham convicções que nós temos. Então, esses homens, originalmente falando, esses zelosos pelos fundamentos bíblicos, zelosos por promover santificação no meio da nação de Israel, nós temos algo que nos identifica. Originalmente, repito, falando. O problema com os fariseus, então, não estava naquilo que eles acreditavam, mas, sem dúvida, estava no fato de que eles
naquilo que eles fizeram com aquilo que eles acreditavam, na maneira como eles trataram aquilo que eles acreditavam. Daí começou então a haver todo um desvirtuar de algo que começou muito bem. E vê se não é assim muita coisa na nossa vida espiritual, irmãos. Quantos bons começos nós já tivemos na vida cristã? Dá uma olhadinha rápida aí na sua memória. Quantas boas intenções espirituais nós já demonstramos em outros momentos da nossa vida. E por perder o foco, muitos criaram versões próprias das Escrituras. Outros aplicaram as Escrituras em direções que, em momento algum, Deus nos quis direcionar. Ou simplesmente abandonamos, deixamos para lá e começamos a viver uma vida conformada com determinada situação. Os fariseus não estão muito distantes do que já pode ter acontecido, pode estar acontecendo ou já aconteceu na nossa história. O fato é que aqueles homens que tinham tudo para ir muito bem, dentro das suas motivações originais, eles, em vez de serem os primeiros, então, a reconhecer Jesus como Messias, eles foram os primeiros a rejeitá-lo. Jesus confrontava os seus valores pessoais, o seu senso de moralidade legalista quando se afastou dos princípios fundamentais ou quando se afastaram dos princípios fundamentais das Escrituras. O que deu errado para esses homens? Como é que um grupo como esse, tão bem intencionado, errou tanto? Irmãos, o maior erro deste grupo, que começou tão bem, é que eles perderam de vista o grande erro deles, acredito até que o principal erro deles foi quanto à maneira como eles lidaram com a revelação, com a palavra de Deus, com a revelação divina. Eles acreditavam no Antigo Testamento. Eles criam que o Antigo Testamento ele era divinamente inspirado. Mas eles concentraram de uma tal forma a atenção deles na lei. Eles queriam tanto ser santos por um cumprimento radical da lei, que eles esqueceram os profetas. Porque a lei, ela cumpriu o seu propósito. Falaremos sobre isso mais adiante, melhor. A lei cumpriu o seu propósito de mostrar que diante da santidade de Deus nós somos pecadores completamente arruinados. Aí vem os profetas e dizem, mas há esperança. Para aqueles que percebem que são pecadores a partir da lei, os profetas apontaram para a solução de Deus, que é o Messias, para tudo que Deus proveria com a vida do Messias, mas eles não. Eles julgavam então que eles eram suficientemente capazes, nos seus próprios esforços, de promover santidade por uma observância radical, por uma capacidade de decorar a lei, de recitá-la e de impor a lei sobre os outros. E ignoraram, abandonaram completamente os profetas. E para piorar, a situação um pouquinho mais, à medida que essa falsa convicção se enraizava na mente desses homens, eles, em vez de se apegarem à lei escrita, o que Deus revelou e entregou a Moisés, e Moisés deixou para o povo, a lei que foi ali colocada na Torá, eles abandonaram a lei escrita e começaram a se apegar na lei oral, na transcrição ou num processo de transmissão oral da lei. E começaram a escrever, então, a lei segundo as suas próprias conveniências, transmitindo oralmente um ao outro, inclusive o Alcorão, que é o grande livro do islamismo, vem de uma das correntes da transmissão oral da lei. Mas a lei escrita
para eles era de importância secundária. Para eles importavam as suas tradições. As suas tradições eram mais importantes. Suas convicções eram mais importantes. Então a lei escrita, aquilo que Deus revelou, se tornou então secundário, e as suas conveniências, suas formalidades, seus próprios legalismos se tornaram aquilo que era mais importante para eles. Vamos ver um pouquinho, então, só com esse pano de fundo, para a gente poder perceber que os fariseus não foram sempre estes perseguidores fanáticos e terríveis. Inicialmente, eles eram pessoas muito semelhantes a nós, e nós temos o mesmo potencial que eles, como pecadores, para nos afastar da lei e criar os nossos conceitos, nossas transmissões orais das nossas conveniências e nos afastarmos também das Escrituras, nos tornando pessoas perigosas para o Evangelho, para Cristo e para a Igreja. Todos nós temos esse potencial. O pecado não foi um privilégio dos fariseus, se eu posso chamar pecado de privilégio. Nos versos 37 e 38, então, a gente vê que Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu. E chegando na casa do fariseu, ele ficou surpreso com o fato do Senhor Jesus ter reclinado à mesa junto com os demais que ali estavam e não ter lavado as mãos antes de comer. Que grave! Que grave! Jesus não lavou as mãos. Parece que Maria não educou bem Jesus. Não é isso que a gente aprende desde pequeno com nossas mães? Menino, menina, você acabou de chegar da rua, vai lavar a mão, como é que você vai sentar à mesa para comer com a mão suja? Todos nós já ouvimos isso um dia e já falamos isso muitas vezes. Né? Mas não é isso que está acontecendo aqui, não. O verso 38 está falando sobre um outro lavar de mãos, um lavar cerimonial. A preocupação aqui não é Jesus ir à mesa com as mãos sujas da poeira, da rua. O problema aqui é que Jesus ir com impurezas cerimoniais. Já há um resultado direto dessa transmissão oral da lei, porque não encontramos em lugar nenhum na Bíblia o fato de que eu lavando a mão me livro de impurezas da alma. Sabemos que há um contexto na lei onde o contato com o morto, nas realidades do Antigo Testamento, trazia aquela realidade da impureza, como com a mulher nos seus dias também. Há vários conceitos da lei que lidam com o aspecto cerimonial da lei, trazendo um aspecto de impureza diante da adoração do crente, diante de Deus, apontando para algo por vir, no que diz respeito à santidade, a Deus ser santo, requerer santidade na sua adoração, coisas que seriam aplicadas muito melhor na nova aliança. Mas deveria ser atendidas, veremos isso melhor mais à frente. Vou citar o texto de Deuteronômio, principalmente que era o mais forte. Mas era incabível a aplicação daquela realidade da lei, principalmente depois de Jesus já ter pregado do monte as bem-aventuranças e ensinado que a lei não era apenas um código de conduta, mas era algo que deveria afetar a alma do homem, mudando o pensamento e então as ações. E não apenas umas normas de 1 a 500, mais ou menos um pouquinho mais, que deixaria o homem então puro e pronto para poder ir para o céu. Mas eles não. Eles, com as suas transmissões orais da lei, eles exigiam então que fossem as mãos lavadas na perspectiva de tirar as impurezas, as contaminações espirituais. Quem exigiu isso foram os fariseus e não a lei. Todos aqueles ali à mesa certamente já tinham se lavado cerimonialmente. Mas Jesus começou a comer sem se lavar. Imagina, irmãos, que momento tenso.
Todos ali à mesa olhando para Jesus, olhando para o cara do outro. Está pensando que ele é o quê? Imagina um murmurinho. Por que ele fez isso? Ele conhece, ele não diz que ele é judeu. Ele conhece a lei. Como ele pode fazer uma coisa dessa? Imagina que quantos murmurinhos estavam acontecendo ali. Mas o que Jesus estava fazendo era se posicionando. E aqui entra mais uma vez, para mim, aqui uma lição muito importante para a minha vida, de que por mais que a maioria esteja numa direção diferente daquilo que eu sei que devo fazer, o meio não pode me pressionar a deixar de ser o crente que eu sou e a me posicionar diante de verdades que eu confesso. O meio não pode determinar o que eu creio e nem muito menos as minhas atitudes, por mais pressões que eu possa sofrer. E Jesus fez isso. Jesus ele se posicionou firmemente contra uma tradição muito forte dos fariseus. As convicções de Jesus se tornariam, sem dúvida alguma, ou deveriam se tornar mais importantes para eles do que a transcrição ou a transmissão oral. Eles deviam se apegar a uma realidade de reino de Deus, a palavra de Deus escrita, e não aqueles costumes humanos, temporais e carnais, mas em nome de uma espiritualidade inútil. Jesus deixa clara para eles a diferença entre ele, Jesus, o ensino que ele vem ministrando a eles, a prática, o ensino e a prática que Jesus vem testemunhando também, e a dos fariseus. Jesus se posiciona: o que eu ensino, o que eu falo, o que eu faço é completamente oposto do que vocês vêm ensinando. Sejam vocês um grupo forte, um grupo que pressiona, um grupo que tem poder de influência, sejam vocês o que sejam. A verdade da palavra de Deus é uma só. Eu não vou abrir mão das verdades que eu estou ministrando e vai ficar clara a diferença entre vocês e eu. Que posicionamento. Então, os versos 39 a 41, nós vemos o impacto desse momento. Jesus, ele deixa absolutamente explícito essa diferença ali dele para com seus, ou para com seu anfitrião, e começa a trabalhar essas questões de interior e exterior. Jesus vendo o interior como mais importante do que o exterior, o coração como sendo mais importante do que as aparências. Isso era crônico para um fariseu, que eles brigavam pela aparência. As atitudes e motivações das pessoas como mais importantes do que o que elas demonstram com alguma frase, com algum comportamento temporário. Ou seja, os fariseus acreditavam que uma pessoa é santificada de fora para dentro. E Jesus deixa absolutamente claro que a santidade vem de dentro para fora. E aqui, mais uma vez, a gente precisa parar. Isso não é novo para nós, a gente bate nessa tecla bastante. Mas como nós temos inclinação a sermos aparência. Como nós somos inclinados a sobreviver de aparência. A não ser quando a casa cai de uma vez, aí a gente tem que mostrar o que é que está acontecendo. Mas como nós somos, mais uma vez, parecidos com fariseus também quando eles pecam. Facilidade que a gente tem para permitir que a aparência demonstre uma santidade que pode não estar acontecendo. Aparentemente, os fariseus eles justificavam a ênfase deles no exterior, insistindo dentro da sua cultura, da transmissão oral da lei,
que isso era importante para Deus. Não, mas Deus quer que você seja exteriormente também forte para Deus. Legal. Então eles mantinham o exterior limpo, porque criam que Deus ordenou que nós fôssemos também exteriormente limpos. Deus nos criou. Então eu devo preservar aquilo que Deus criou, e Deus criou também, obviamente, o exterior. Eles se apegavam a isso e criam que a aparência era tão importante para a santificação que o interior não era, já que não ficava tão visível, não era tão importante. Aí Jesus vai e afirma que Deus também fez o interior. E pela mesma lógica, precisam também ser mantidos limpos, com a ênfase de que o exterior precisa ser a revelação do interior. E não o contrário, na verdade é impossível, né? O contrário nunca existiria. Não pelo menos por muito tempo. Então, externamente, os fariseus sempre pareciam bem. A aparência dos fariseus externa era sempre de super espirituais, bem arrumados, bem aparentados, com um objetivo muito forte de dar visibilidade, dar credibilidade, dar notoriedade, serem vistos, aplaudidos e desejados. Mas Jesus vai expor a natureza do coração daqueles homens. No verso 39, Jesus diz: mas eles também são cheios de ganância e maldade. Pronto, Jesus deu a puxada, trouxe de dentro para fora aquilo que um exterior arrumadinho, bem aparentado, um vocabulário bonito, uma roupa bem arrumada e uma imposição religiosa que dava a eles um status muito forte. Pronto, Jesus então ele desvenda aquilo que eles não queriam mostrar com o exterior. Jesus disse que eles eram cheios de ganância e maldade. Então, o Senhor Jesus disse ao seu anfitrião, o fariseu, que o caminho para estar limpo passava por esvaziar o conteúdo do seu prato. O que havia dentro do prato. E assim todas as coisas seriam limpas. Irmãos, é uma realidade, é uma imagem muito simples essa que Jesus coloca nessa figura. Você não pode limpar o interior de um prato se o prato estiver cheio de comida podre. Como é que você limpa a louça da sua casa sem tirar a comida, o resto de comida de dentro do prato? É assim que a gente lava a louça? A gente limpa, a gente tira toda a gordura maior ali, a comida, o resto de comida, joga fora. Tudo aquilo que pode manter aquele prato sujo, para então poder limpar, lavar o prato. Irmãos, um dos males dos fariseus, como Jesus apontou, era a ganância. Depois, mais adiante, no capítulo 16, veremos verso 14, que vai mais uma vez dar ênfase a isso. E é exatamente isso que Jesus propôs. Jesus confrontou não somente a figura de que não dá para vocês mostrarem externamente uma beleza, uma limpeza, uma aparência com o prato, o fundo do prato todo sujo. Peguem o que está aí no prato e deem generosamente. Não, o ganancioso não dá nada. Nem a comida velha do prato ele dá. Ele vai manter a sua sujeira e tentar botar um paninho por cima e dizer que está limpo. O ganancioso não se desapega da sua sujeira. E Jesus pega forte, muito forte aqui. Mas esse era, sem dúvida alguma, o antídoto que Deus dá para que aqueles homens aprendessem o que é estar limpo por dentro. Verso 41 diz: deem o que está dentro do prato como oferta, como esmola.
Abandonem a ganância de vocês e a maldade, para que vocês possam perceber que não dá para vocês estarem externamente limpos e julgarem que a parte de dentro ficou limpa só por causa da aparência. Que sério isso, irmãos. Que seriedade. O que mais me fez tremer, comentava com o Alcione hoje, o que mais me tremeu nesse assunto, desde ontem, anteontem, eu estou mastigando este assunto, é o fato da como nós podemos nos parecer com os fariseus, desde a sua origem até a sua forma de pecar. Como isso aqui tem a ver conosco, com a nossa possibilidade de estarmos também apegados a um sentimento de que podemos aparentar santidade mesmo sem santidade. E que isso é suficiente. Aparentar limpeza sem tirar a comida, a sujeira do fundo do prato. Que sério, que momento delicado desse. Eu acredito que os discípulos estão do lado de fora dessa casa ouvindo tudo isso. O fato é que a gente não sabe como o fariseu reagiu a tão fortes confrontações que ele ouviu. Mas Jesus não terminou a conversa aqui. Jesus ainda pronunciou 3 ais. Esses ais aqui são é um outro momento, é uma outra expressão que a gente precisa compreender. Esse ai pode, sem dúvida alguma, ser de uma severíssima repreensão, como pode esse ai estar ligado a um lamento profundo da alma, uma tremenda expressão de pesar da parte do Senhor Jesus. Eu creio que estamos num misto aqui desses 2 significados para esses ais que Jesus pronuncia para esses homens. Esses fariseus que se tornaram pessoas tão meticulosas com a lei, eles perderam completamente a percepção da essência da lei. Eles se apegaram à letra e se esqueceram a pessoalidade do Espírito, quando Deus mostra o seu caráter através da lei e quer que a gente se assemelhe cada vez mais a Cristo na sua vida pública, que é o nosso exemplo a ser seguido. Mas eles não se apegam àquilo que os faz ou os faria não suportar mais a sujeira do fundo do prato. Eles se apegam àquilo que pode ocultar a sujeira do fundo do prato, que é uma prática exterior, meticulosa, os rigorosos, mas com o fundo do prato, o fundo da alma completamente impregnado e contaminado pelo pecado, da ganância, da maldade, da avareza. Repito, irmãos, nós somos totalmente capazes de ser assim. Todos nós. Esses homens, eles refletem bem o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 23, verso 24, como aqueles que coavam mosquitos, mas engoliam os camelos. Não pode ver uma falhinha que já está lá acusando, mas está com um camelo pisando na sua cabeça e você não está ligando. É possível termos momentos ruins assim? O que você acha? Possível? Que bom para o 1 João 9. Vamos lá, vamos ao primeiro ai. No primeiro ai, Jesus não está criticando aqui a observância da lei nos seus detalhes, nos seus pequenos pontos. Não é isso. O dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças, importantíssimo isso. Mas Jesus está dizendo, olha, tem algo mais importante do que isso. E que vocês estão simplesmente deixando de lado porque vocês acham que os hábitos de vocês, os padrões morais de vocês, os interesses de vocês, a preservação da aparência de vocês, é mais importante do que a justiça e o amor de Deus. Esses estão sendo desprezados, diz o verso 42.
Vocês estão desprezando o que não pode desprezar, porque aparentemente vocês levam carroças de hortelã, de arruda e de hortaliças. Para que todos vejam quanto vocês são fiéis, dizimistas. Para que todos vejam quanto vocês estão cuidando da observância da lei. Mas vocês estão desprezando a justiça e o amor de Deus, a implacável justiça e o paciente e misericordioso amor do Senhor. O Senhor dá um ai. O Senhor Jesus dá um ai para isso. Eu acho que é um ai de desprezo, um ai de tristeza, um ai de severidade, de indignação. Irmãos, tanto um quanto o outro, tanto entrega desses cuidados com o entrega do dízimo da hortelã, da arruda e das hortaliças. Não deve nenhum dos dois ficar em detrimento da justiça e o amor de Deus, nada disso. Embora esses dois sejam importantes, a entrega do dízimo, da hortelã, da arruda e das hortaliças não pode ser menos importante ou mais importante do que uma completa submissão à justiça e ao amor de Deus. E aí vem o segundo ai. O segundo ai diz respeito às preocupações dos fariseus com essa coisa posicional deles, com a arrogância posicional deles. Eu sou de Abraão, Isaque e Jacó. Ai, irmãos, como isso dá trabalho. Essa exigência de prestígio pessoal, diz o verso 43. Aqueles homens foram motivados pelo desejo de ter a aprovação dos outros. A motivação deles era a aprovação dos outros e não de Deus. Então, diante dessa motivação, eles não podiam nem sequer falar a verdade sobre Deus, porque falar a verdade sobre Deus ia tirar deles prestígio. Falar verdades espirituais que eles já tinham ouvido e que talvez até crescem, tiraria deles esse status. Eles não podiam interpretar as Escrituras com precisão. Eles poderiam ser odiados por isso, rejeitados. Exatamente como os profetas foram. Por isso que eles ignoravam os profetas, que interpretavam as Escrituras do Antigo Testamento com precisão e falavam da parte do Senhor com obediência, autoridade e veracidade. E a maioria morreu e morreu muito mal. E aí vem o terceiro ai. E eu acredito que um dos mais dolorosos. Jesus acusou os fariseus de serem uma fonte de impureza e não de purificação ou santidade. Fonte de contaminação e não de limpeza, apesar das exigências de lavagens cerimoniais. Agora sim, lembrando o texto lá de Números 19, verso 16, os fariseus reverenciavam isso. Os israelitas ali foram ensinados de que uma pessoa era impura cerimonialmente por terem um contato com uma sepultura. Só por ter contato, só por encostar, passar perto ou estar próximo de uma sepultura. Jesus diz a eles que eles estão num exato oposto. Eles eram impuros pecadores e eles contaminavam os outros. Não é por causa da sepultura, não. Era por causa do coração deles. Aqueles que entravam em contato com os fariseus ficariam impuros. Aquilo que os fariseus se orgulhavam de ser e de fazer era o oposto das realidades que envolviam esse ai. Que situação difícil que esses homens estão agora. Talvez ali à mesa ouvindo aquilo tudo, Jesus falando, e eles e o anfitrião talvez em crise. Bom, como é que eu vou sair dessa? Ponho Jesus para fora daqui. Digo que ele tem razão. O que fazer agora? Que situação tensa.
Vocês concordariam em andar mais 15 minutos, são 10 para as 9, e eu tentar chegar até o versículo 50? Aguentam? Sim? Posso ou não? Então tá bom. Acompanha comigo então, dos versos 45 até os 54, diz assim. Um dos peritos na lei lhes respondeu: Mestre, quando dizes estas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificaram os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e os outros perseguirão, e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e o interrogaram com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Puxa vida, irmãos, a situação não melhorou. Depois de tudo isso, o coração deles era tão endurecido, o cinto apertou, os peritos da lei, olhando o fariseu no canto, se levantam e confrontam Jesus. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse outro grupo. Peritos, especialistas na lei. Eles eram os clérigos, as autoridades espirituais, os estudiosos, os teólogos, os professores de seminário, os autores dos comentários, os professores da lei. Sabe o que mais? Eram os mentores dos fariseus. Ah, meu Pai, quando eu vejo que eu posso estar criando fariseus, eu tremo. Eu tremo, cara. Tremi diante disso aqui. Um desses especialistas, peritos na lei, ele pede explicações a Jesus, vendo que o seu amigo fariseu ficou de saia justa. Ele pede explicações a Jesus. O que é isso que o senhor está falando? E a resposta de Jesus não podia ser outra a não ser mais 3 ais. Mais 3 ais. O primeiro ai era que o ensino daqueles homens produzia um fardo terrível e não bênção para ninguém. Verso 46. O que Deus graciosamente deu, a sua palavra, eles tinham simplesmente pervertido através de um código de conduta insuportável, de punições físicas no exterior, caso as pessoas não cumprissem rigorosamente os seus critérios morais justificados em cima das tradições ou da transmissão oral da lei. Irmãos, a lei não foi dada para tornar ninguém justo, mas exatamente para mostrar que as pessoas, ou para mostrar para o ser humano, para as pessoas em geral, olha, vocês são pecadores e vocês precisam de redenção. Esse era o grande objetivo da lei. Aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele apontava para o Salvador que estava por vir.
apresentado pelos profetas, que por aqueles homens foi rejeitado. O Cordeiro de Deus, de quem os profetas falaram tanto, com tantos detalhes. Então, sem dúvida, a lei era uma provisão de Deus, mas uma provisão temporária, para despertar a necessidade de um Salvador. Aquela velha aliança, ela seria plena e perfeitamente substituída por uma superior, na qual então Deus transformaria plenamente as vidas, os corações das pessoas. Depois a gente vê lá em Jeremias 31, versos 31 ao 34, Deus transformando o interior do homem pela sua palavra, apontando então para aquilo que está por vir. Isso aqueles estudiosos, técnicos da lei, teólogos, só conseguiam a letra, entender a letra e não o propósito da mensagem poderosa e libertadora que vinha a partir da lei. E o Senhor pronuncia contra aqueles homens mais um ai. Jesus falou para aqueles peritos da lei, algo que está muito relacionado com o que foi dito anteriormente, agora nos versos 47 até o 51. Já vimos que tanto os fariseus como os peritos da lei, não apenas eles eram aqueles que se concentravam nos mosquitinhos, mas eles também se concentravam na lei sem os profetas. Eles se concentravam no rigor da lei sem a provisão do Senhor para aquilo que a lei apontava que é para o pecado do homem. Eles se transformavam, então, no único álibi que o ser humano poderia ter para a sua não conformidade com a lei, era concordar com os fariseus e os peritos da lei. Os profetas foram exatamente aquelas pessoas que convidaram, que chamaram Israel para amar a Deus. Os profetas chamaram Israel para amar a Deus e as pessoas, para perceber a misericórdia e a justiça de Deus, mas amar a Deus antes de qualquer coisa. Irmãos, nesse ai aqui, Jesus mostra quão fortemente os fariseus resistiam a qualquer coisa que os profetas pudessem ter falado. Eles não apenas rejeitavam o ensino dos profetas. O Senhor Jesus culpa esses homens de serem cúmplices da morte ou das mortes dos profetas. Isso é muito sério. Cumplicidade com a morte desses homens. A gente pode pensar, mas pastor, como é que esses peritos da lei, como é que eles podem ser culpados pela morte dos profetas, dos seus antepassados lá que mataram esses homens? Como é que eles poderiam ser culpados? Rapidamente, 3 motivos. O primeiro deles, esses homens rejeitaram o ensino dos profetas, exatamente como seus antepassados haviam feito. O segundo motivo, eles estavam rejeitando o ensinamento do próprio Senhor Jesus, que era completamente consistente, ou era o próprio cumprimento do ensinamento dos profetas. E logo, aquelas pessoas estariam matando Jesus na sequência. E o terceiro motivo é que alguns desses profetas e apóstolos que ainda estariam por vir, os discípulos de Jesus, após a morte e ressurreição de Jesus, o que vai acontecer com eles? O que aconteceu depois da morte do Senhor Jesus com os apóstolos, com aqueles que pregavam, discípulos de Cristo? Eles foram louvados e encorajados a continuar anunciando o Evangelho, ou o contrário, eles foram perseguidos, ameaçados e muitos mortos? Mesma coisa estava por vir para essa turma agora. De forma alguma eles se tornaram uma elite espiritual. Esses homens que peritos na lei, completamente envolvidos com a morte dos profetas, eles estavam sim completamente ligados a essa perseguição, a esta dor imposta aos profetas e à morte dos profetas. Que sério a gente recusar abrir mão das verdades já conhecidas de Deus em nome de conveniências, em nome de fulano que disse isso, a igreja do tal que disse aquilo. Amados, a nossa direção é como foi visto na mensagem de domingo, quando o apóstolo Paulo disse para aquelas pessoas ali de Corinto, né? Vocês acham mesmo que vocês estão rejeitando a minha palavra?
vocês estão abrindo mão dos mandamentos do Senhor e o Senhor os rejeitará. Então chega o clímax no verso 52, que é o terceiro ai. Eles agora julgam que se apoderaram da chave do conhecimento, o Senhor Jesus os acusa. Que chave do conhecimento é essa? Eu creio que foi a palavra de Deus que foi entregue inicialmente aos judeus. As Escrituras foram reveladas inicialmente, divinamente, a esses que agora estão rejeitando os profetas e as verdades anunciadas pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esses peritos na lei, aqueles que foram então designados, capacitados para ensinar verdades da lei ao seu povo, eles foram exatamente os mesmos que estavam agora escondendo a verdade, ocultando essa verdade. Eles estavam deixando de lado a lei escrita para se apegar à lei oral distorcida, manipulada por eles. Irmãos, eu não estou falando do século XXI, não. Porque todas as pessoas que nós vemos aí falando essas atrocidades que nós temos visto, doutrinárias aí em grupos que se identificam como evangélicos, estão com a mesma palavra, com a mesma Bíblia que eu e você. Mas com a mesma velocidade desses homens, deixam a palavra de Deus escrita para botar um monte de distorções e conveniências religiosas, culturais, oportunistas, legalistas, denominacionais, distorcendo a verdade de Deus. Como eles aqui que deixavam de lado os profetas. Tudo que Deus havia revelado. Toda vez que a gente se desvia de verdades como essas que temos aprendido sobre os dons espirituais, está lá, leia e creia. Mas não, as pessoas param onde lhes convém e se desviam para todas as transmissões orais que já receberam e se apegam àquilo que lhes convém para satisfazer apenas a ansiedade espiritual, as exigências da minha carne espiritualizada, bem como os coríntios eram. Não estamos longe disso aqui, assustador as similaridades que temos entre os fariseus, os peritos da lei e nós hoje. É assustador. Qualquer um que procurasse encontrar a verdade e se apegar à nova vida que Deus prometeu através de Jesus, seria perseguido por esses especialistas na lei aqui. Eles desencorajavam as pessoas a estudarem a palavra de Deus. Irmãos, o que nós vemos no catolicismo romano? Com as bulas papais vindas de Roma, com muitos ambientes evangélicos, onde as pessoas não são encorajadas a ler a Bíblia, mas engolem ali o que o orador está falando, desencorajando que a pessoa vá para as Escrituras, porque se for para as Escrituras iluminada pelo Espírito Santo, seus olhos serão abertos e não cairão mais naquelas armadilhas. É o que nós vemos hoje. Estamos vivendo um fenômeno triste, irmãos, e preocupante. O fenômeno da igreja deixar de ser igreja, ou deixando de ser igreja. Quantas igrejas não têm mais isso aqui, de meio de semana? Um pequeno período de tempo onde a gente se ajunta para meditar na palavra de Deus, e ainda que seja meia hora, mas é pouco. Não, pouco é muito mais do que nada. Orando uns pelos outros. Quantos grupos já deixaram, muitos colegas meus, pessoas crentes que eu tenho respeito, em nome da correria do dia a dia, do ativismo, a igreja, naquilo que é importante para a sua saúde espiritual, está sendo trocada por esse momento aqui, importante nosso, juntos como igreja, meditando nas Escrituras, gastando tempo com a palavra de Deus, está sendo trocado por momentos virtuais, encontros que não comprometem os meus compromissos, um relacionamento religioso e não mais devocional, de adoração. Que seriedade, nós estamos muito mais perto disso aqui do que a gente poderia pensar. Aqueles homens, aqueles especialistas da lei, em vez de eles estarem
apontando o caminho da vida para as pessoas, eles estavam afastando as pessoas desse caminho. Por isso, um tão grande ai para eles, porque isso é muito grave aos olhos do Senhor Jesus. Isso é pecado e isso não passaria em branco. Aí a gente pensa, não, depois dessa eles acordaram, né? Depois desse apertão, eles vão acordar. Os versos 53 e 54 nos dizem o contrário. A resposta dos fariseus e dos mestres da lei é isso. Tudo isso que Jesus falou não foi arrependimento. Foi rejeição. Foi rejeição. Ressentimento. Eles agora se tornariam oponentes maiores ainda, mais ferozes ainda. Eles a todo custo tentariam provar que Jesus era um incompetente nas Escrituras, que não sabia nada, que era alguém que falava por causa própria, apenas esperando a chance de poder derrubá-lo de alguma forma. E eles, aparentemente, eles julgaram que fizeram isso, né? Porque aqui começou o fim. Neste momento em diante, aqui começa um ataque violentíssimo sobre Jesus e a morte e crucificação. A crucificação e morte está por vir. Bem a partir deste momento foi crucial para essa deflagração de uma perseguição final e derradeira. A cruz já estava no horizonte aqui, depois desse momento. Então, meus queridos irmãos, testemunhar de Jesus Cristo fielmente sempre vai nos trazer responsabilidade e comprometimento, porque não é para a pessoa que não está apegada às verdades de Cristo e não considera o pecado como seu problema e Jesus como a sua solução, a solução de Deus para o seu problema, vê você como uma ameaça. E não pensa que não foi fácil nos dias de Jesus e não será fácil para nós em momento nenhum permanecermos firmes na verdade de Cristo. Então, nossas similaridades, para a gente terminar. Com esses homens são grandes, os fariseus nas suas origens e também na sua capacidade de pecar. Aqueles homens tinham desejo de uma vida santa, como nós também temos. Compromisso de levar os outros à santidade. Naqueles homens, este compromisso gerou exatamente o oposto. Irmãos, como é que pode pessoas tão comprometidas com santidade, com serem santos e promoverem santidade nos outros, como é que eles podem ir para tão longe? Tomar caminhos tão diferentes. Meu irmão, se eu entendi exatamente esse texto, eu não tenho outra coisa que dizer que uma pessoa que começa tão bem e perverte a verdade, ou tem as suas atitudes pervertidas, é porque perverteu as Escrituras. Exatamente como Satanás procurou usar as Escrituras lá no comecinho para tentar Jesus, nos Evangelhos, quando Jesus foi tentado por ele no deserto. Ele vai também usar as Escrituras para tentar nos derrotar. O diabo não muda nada, irmãos. O diabo é repetitivo. Muito repetitivo. E ele vai fazer isso exatamente trabalhando para tornar a palavra de Deus para nós apenas um dever. Eu tenho que ler a Bíblia de novo. Vai o pastor de novo falar de devocional. Quantas vezes a gente já não foi para a Bíblia como um peso, porque alguém ia te cobrar domingo, na hora de fazer a chamada? Satanás vai se esforçar grandemente para que a minha leitura bíblica seja um pesar e não um prazer. Para tornar a leitura bíblica um fardo e não uma bênção. É o trabalho do diabo, ele faz isso muito bem. E ele faz isso naturalmente apenas com as circunstâncias, com aquilo que nós entregamos de bandeja. Nossa preguiça para orar, nosso relaxamento com as coisas espirituais. O diabo não toma o crente, irmãos. Nós sabemos, temos o Espírito Santo. Mas o diabo não é burro. Ele está aí, ele é um especialista em sintomas. Ele vê o crente simplesmente querendo ser crente negligentemente, ele baba para tornar tudo ao nosso redor tão apetitoso que ir para as Escrituras vai ser um peso mortal e não uma grande bênção libertadora e espiritual. Além disso, nós que temos zelo pelas Escrituras, a gente tem muitas maneiras onde nós podemos
ser sim um obstáculo para que a Bíblia trabalhe na vida das outras pessoas, por incrível que pareça. E uma das tentações que a gente enfrenta como crente, e que o nosso texto nos diz, nos indica, é a gente simplesmente focalizar a nossa atenção na aparência, no exterior. E não na motivação interior. A gente tomar todas as resoluções em cima simplesmente de um ambiente e não do interior. Muitas vezes nós somos culpados de deixar novos crentes, crentes recém-convertidos, de lado, tentando livrar essas pessoas dos seus hábitos como fumar, beber, xingar, falar palavrão e outras coisas que são importantes, que devem ser deixadas de lado, mas achando que isso purifica o interior. Irmãos, enquanto não formos homens crentes e mulheres crentes comprometidos com o discipulado, nós seremos apenas limpadores de vidro. Enquanto não tivermos comprometimento com o discipulado, não somente dos novos convertidos, mas daqueles que estão fragilizados na fé, naqueles que estão fracos na fé, naqueles que não amadureceram na fé, enquanto nós não tivermos na nossa cabeça que a nossa vida precisa ser um diário e intenso discipular, nós seremos crentes limpadores de vidro, que limpam por fora, querem demonstrar, na melhor das intenções, que está tudo bonitinho, arrumado por fora, mas não cuidamos do interior das pessoas com confrontação bíblica, com desafio bíblico, com palavra de Deus, com santa cobrança. O interior continua podre. Jesus vai nos mostrar que quando a gente, nesse texto, seu próprio ministério, quando a gente está realmente cuidando do interior, das nossas atitudes, das nossas motivações são santas, o nosso exterior fica limpo. Eu já não tenho mais que mostrar aparências ou provar com as minhas aparências qualquer coisa. Se eu estou batalhando por uma vida santa, ainda que nós somos pecadores e vamos nesse processo fracassar muitas vezes de uma vida santificada, mas nunca estará a santidade que começou por dentro comprometida ou comprometendo o exterior. Que começou de só quem pode limpar por dentro é Deus e a palavra de Deus. E quando Deus começa a limpar, Ele limpa mesmo. Deus não é um limpa-vidro, não. Deus limpa tudo. Na verdade, muitas vezes limpar apenas o exterior só corrompe o interior. A gente achar que pode viver limpando o exterior só tem a capacidade mortal de corromper o interior. Porque a gente está mentindo para a gente mesmo. Né? O que a gente tem que aprender com Jesus é que a santidade começa por dentro. E não o contrário. O grande ensino desse texto. Eu creio que o Espírito de Deus, ele agindo através da sua palavra, ele expõe os nossos pecados interiores e a gente vai para Cristo com confissão de pecados. Ele nos liberta, nos consola e nos capacita a não sermos limpadores de vidros. Vamos orar. Creio que fica um desafio muito grande para todos nós aqui de sermos, perdão, eu me estendi, não tenho feito isso, mas eu parar aqui nesse texto tão rico seria cruel com o texto. Minha oração é que todos nós possamos sair daqui alegres com o fato de Deus cuidar de nós com tanto carinho. Deus não nos despreza, mesmo quando a gente passa muito tempo cuidando do exterior e esquecendo que o prato está todo sujo. Catadores de mosquito e o camelo pisando na minha cabeça e eu estou dizendo que o problema está no outro. Carinhosamente Deus nos aproxega aqui, vem cá, filho, eu vou dizer como é que a coisa funciona. Né? Como é no meu reino. Vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa maneira carinhosa e paciente como o Senhor vem a nós pela Tua palavra e nos coloca, ó Deus, com uma perspectiva de santidade, de santificação totalmente conformada à Tua palavra e à Tua vontade. Ajuda-nos, Deus, a lutar contra a nossa tendência natural de achar que o exterior é suficiente.
de que ser o legal é o melhor do que ser o santo. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, completamente carentes da tua intervenção e do poder do Espírito Santo de Deus, o teu Santo Espírito, nos convencendo a cada dia da nossa necessidade de rendição, de estarmos diariamente limpando o fundo do prato, para que possamos então espelhar a glória do Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Pai, eu te peço. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, pela tua palavra. Ajuda-nos, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Perdão, tirei. Vamos, se você puder esperar um pouquinho, a gente tem meia hora de oração. Em vez de sair 9h30, vamos sair 15 para as 10.